Começamos hoje pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências numa série toda especial sobre o livro de Daniel, um importante documento do Antigo Testamento. Nesse programa você será o meu convidado especial para esta aventura pelas páginas da Bíblia Sagrada e pelos registros históricos e arqueológicos a fim de descortinarmos o mistério do mundo e o destino da humanidade. Portanto, não saia daí, porque o seu programa Evidências está só começando. Estamos de volta com o programa Evidências, mas eu não posso começar o assunto de hoje sem primeiro oferecer um presente para você. Um presente da família Novo Tempo para a sua família. É o Guia de Estudos Evidências, onde você encontrará verdades muito profundas acerca da Palavra de Deus. E como adquirir? É simples. Você pode ligar para a gente aqui pelo 0 Operadora 12 21 27 3121 ou também pelo site biblia.com.br ou também pelo QR Code que aparece aí na tela do seu visor. O livro de Daniel, de maneira fascinante, apresenta um registro bem específico da vida do profeta Daniel e seus amigos na corte do rei da Babilônia e da Medopérsia. Ele também apresenta um vislumbre histórico da história da humanidade, desde a Babilônia até os últimos impérios, os últimos tempos desse mundo, o tempo em que vivemos. Tanto Daniel como seus companheiros foram levados, em primeiro lugar, cativos, como exilados judeus, para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Foi um grande desafio manter os seus princípios, a sua fé e a sua ética na corte do rei. O livro também apresenta um sonho profético do rei Nabucodonosor e a interpretação de Daniel acerca deste sonho. Além disso, inclui outras visões sobre o futuro da humanidade, visões, por exemplo, o que aconteceria com o povo judeu, o destino do planeta Terra, enfim, a cronologia dos tempos até o fim do mundo. Daniel é, curiosamente, o livro mais enfatizado em termos de fidelidade de um judeu em meio aos desafios de uma sociedade pagã e estrangeira. Agora, ao mesmo tempo, é um livro que mostra-se aberto ao diálogo com um povo diferente, de culturas e crenças diferentes daquelas que o próprio Daniel defendia. E como se ele mesmo, de certa forma, combinasse o seu testemunho com a cordialidade e a firmeza de caráter. Quando você lê esse livro, você vê que no decorrer da história do profeta, ele é ajudado por diversas pessoas pagãs. Por exemplo, o chefe da cozinha e o chefe dos eunucos, ambos arriscam seu próprio pescoço para garantir que Daniel e seus companheiros não comessem os alimentos proibidos pela lei judaica. Mais tarde, ele levou o próprio rei da Babilônia a reconhecer a grandeza do verdadeiro Deus de Israel. Numa outra feita, quando Daniel foi injustamente acusado de descumprir um decreto real, ele teve a simpatia de ninguém menos que Dario, o monarca que tinha assinado o decreto. É que, para Daniel, manter a identidade de fé não significava ter uma xenofobia em relação aos de fora. Pelo contrário, é possível dialogar sem perder os princípios, mas ao mesmo tempo com cortesia. Note que a linguagem do livro de Daniel é propositadamente universalista. Ele evita o nome de Deus, o nome pessoal do Deus dos judeus, e em seu lugar dá preferências a Elohim, o Deus universal. Ele não diz o Deus de Israel, mas o Deus dos céus. Ou seja, judeus e não judeus são todos mencionados nesta história. E muitos pagãos não judeus são colocados aí como protagonistas de atos heróicos. Daniel fala também, de modo diverso, da Babilônia, da Pérsia, de Jerusalém, da Grécia, dos 4 ventos do céu, dos 4 cantos da terra. Você vê que é um livro, geograficamente falando,
o mais universal de todos os que estão na Bíblia. Aliás, ele talvez só perde para o livro de Atos dos Apóstolos, mas fora esse livro, Daniel seria o mais universal de todos. Ele mostra que o povo de Deus é composto de dois grupos: o povo visível da profecia, também chamado de santos ou eleitos, e um segundo grupo, maior, invisível, formado por pessoas sinceras de todas as etnias, credos e culturas, que por qualquer razão ainda não fazem parte do povo da profecia. Este é o caso dos vários amigos que Daniel fez enquanto estava ali na corte do rei da Babilônia, e também é o caso daqueles que Jesus faria referência a eles no futuro, quando o próprio Jesus disse o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10, 16. Percebeu? Embora o livro de Daniel tenha sido escrito durante o exílio da Babilônia e logo depois, quando eles estavam sob o domínio da Medo-Pérsia, o seu propósito não era necessariamente apresentar uma história exclusiva do exílio judeu, não. O livro enfoca experiências específicas do profeta e seus amigos, bem como profecias para o povo de Deus que viveria muito tempo depois disto. Veja a orientação que ele recebeu em uma de suas visões que ele teve. Eu vou ler para você. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Daniel, capítulo 8, verso 26. Percebeu? De um modo geral, o livro de Daniel pode ser dividido, poderia dizer assim, em duas partes. Os 6 primeiros capítulos são considerados os mais históricos, pois contam histórias da vida do profeta e seus companheiros em ordem cronológica. Eles contêm relatos escritos na terceira pessoa sobre as experiências de Daniel, e como eu falei de seus amigos, sobre os reis Nabucodonosor II, Belsazar, Dario I e Ciro II. Já a segunda metade do livro, escrita principalmente na primeira pessoa, contém relatos das 3 visões de Daniel e um sonho. São, na verdade, os últimos 6 capítulos do livro, o capítulo 7 até o capítulo 12, considerados, portanto, a seção profética de Daniel. Eles declaram, então, principalmente aquelas visões que foram dadas ao profeta em vários momentos de sua vida durante o seu cativeiro na Babilônia e depois na Pérsia. Agora, uma curiosidade que nem todos sabem, mas que eu vou contar para você, é exatamente esta. Você sabia que Sir Isaac Newton, uma das mais brilhantes mentes científicas de todos os tempos, aceitou os livros de Daniel e Apocalipse como revelações diretamente vindas de Deus? Ele, inclusive, escreveu este livro, Observações sobre as Profecias de Daniel e Apocalipse de São João, publicada póstumamente em 1733 por Benjamin Smith, que era seu parente. As densas páginas desse livro de Newton, versando sobre a Bíblia e a história dos primórdios do cristianismo e também das profecias, surpreendem, por um lado, pelo empenho do autor em estabelecer uma linguagem objetiva para a catalogação das visões proféticas e para também os detalhes minuciosos da relação entre as profecias e os fatos históricos que se seguiram numa tentativa de colaboração interpretativa. É claro que as análises de Newton coincidem apenas em parte com aquelas que os modernos estudiosos da Bíblia consideram ser uma interpretação mais provável do texto bíblico. E mesmo que não tenham um endosso geral de todos os teólogos, aquelas conclusões de Newton seriam muito interessantes. Por quê? Porque elas podem nos dar um argumento de que alguém com uma mente científica tão brilhante também aceitava a Bíblia como um livro inspirado e de profecias reais. Não é uma questão de argumentar por autoridade. É apenas uma forma de dar um testemunho para você de que, na ciência, também há espaço para alguém que é crente e tem uma fé fervorosa em Deus. E deixe-me dizer que estas considerações escritas por Newton não devem ser lidas como sinal de que o cientista tinha um lado retrógrado ou obscurantista. Pelo contrário, a fé religiosa de Newton era tão profunda, intelectualmente falando, quanto o seu interesse por assuntos científicos e suas descobertas. Pelo menos é o que afirma o professor José Luiz Goldfarb,
historiador da ciência e professor de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A gente tem que inverter a relação. Não é apesar de suas crenças religiosas e místicas que o Newton consegue dar o pulo do gato nos trabalhos sobre gravidade. É justamente devido a elas. Os próprios estudos bíblicos de Newton já denotam uma sensibilidade mais crítica e moderna, uma tentativa de estudar as profecias de forma quase matemática, usando cronologias detalhadas. A maior parte dos quase 4.000 textos ou 4.000 páginas escritas por Newton versam sobre religião, Bíblia e espiritualidade. Pena que pouca gente divulga isto por aí. Com a morte dele, a Universidade de Cambridge e a Royal Society, principal sociedade científica do Reino Unido, da qual ele fazia parte, detinham o direito de preservação de seus manuscritos e tinham um modelo para o que deveria ser ou não um trabalho científico. Portanto, eles privilegiaram apenas uma parte da obra de Newton e deixaram o resto vir a público somente de forma aleatória e tardia. Mas o fato é que Newton era um aficionado por esse livro aqui, a Palavra de Deus. O livro em questão, que fala sobre as profecias de Daniel, foi publicado, como eu disse, após a sua morte, com base em suas anotações, mas ninguém, absolutamente ninguém, coloca em dúvida a autenticidade do manuscrito de Newton, ou seja, ele é um manuscrito autêntico e é uma tentativa do cientista de desvendar o segredo histórico das principais profecias do livro de Daniel e Apocalipse, que são caracterizadas pela riqueza de imagens simbólicas, animais, estátuas, chifres, trombetas, etc., que funcionam como uma espécie de linguagem cifrada, dada pelo próprio Deus para a sua audiência, que às vezes pode ser desvendada pela razão humana, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. E foi isto que Newton tentou fazer. Isaac Newton, para quem Daniel foi um profeta dos mais claros para se interpretar, traça uma série de correspondências entre as imagens proféticas de Daniel e eventos reais acontecidos na história. No esquema de Newton, por exemplo, as menções a dias sempre se referem, na profecia de Daniel, é claro, a períodos correspondentes a anos. E alguns seres, por exemplo, animais, podem corresponder a impérios, nações poderosas, ou seja, elementos que aconteceriam no futuro da humanidade. Em outras palavras, Newton cria na palavra de Deus. Usando essa chave simbólica e interpretativa, o cientista se propõe a relacionar todas as grandes ocorrências da história mundial, do exílio judaico até os seus tempos, com as profecias de Daniel. Daniel num primeiro momento e João no Apocalipse num segundo momento. É que para Newton, esses dois livros seriam representações detalhadas e precisas do futuro da humanidade. Elas mostram reinos que subiriam, reis que assumiriam o poder e tudo antecipando aquela crença do próprio Isaac Newton, que era a certeza da breve volta de Jesus. Newton também defendeu que as Escrituras ensinavam que a verdadeira Igreja de Jesus Cristo havia sido corrompida e ele esperava que, em breve, haveria 3 eventos futuros que resultariam numa recuperação das verdades bíblicas. Eu vou mostrar para você quais eram esses elementos descritos por Isaac Newton. Vamos ver aqui na tela. É exatamente isso aqui. Ele fala, em primeiro lugar, da restauração do Evangelho por um anjo. Curiosamente, o Apocalipse também vai mostrar 3 anjos que voam pelo meio do céu, restaurando o Evangelho eterno. Em segundo lugar, Isaac Newton também fala do restabelecimento da verdadeira igreja. Ele trabalhava com a ideia de que a igreja se contaminou por doutrinas pagãs. E em terceiro lugar, Daniel fala da ascensão de um novo reino mundial liderado pelo próprio Salvador, que esmagará os reinos do mundo enquanto a pedra transformava a estátua em pó. Esses detalhes você verá quando nós estudarmos sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Para Newton, o propósito dessas revelações não seria o de satisfazer apenas a curiosidade humana sobre o futuro, não. Por ser um testemunho da presciência
de Deus, aquele que vê todas as coisas antes que elas aconteçam, aquelas profecias na visão de Newton seriam testemunho do cuidado e da providência de Deus sobre a história. Ele propôs que as revelações podem ser entendidas pela descoberta de regras que governam as suas imagens de maneira consistente, mas somente depois que elas fossem cumpridas é que o estudante poderia perceber com clareza o cumprimento daquelas profecias excepcionalmente vistas no passado. Vamos ver o que Newton disse nas suas próprias palavras acerca de todas essas profecias do livro de Daniel. Vamos ver aqui na tela. Olha o que ele está dizendo, eu traduzi aqui para vocês. As previsões das coisas que virão se relacionam com o estado da igreja em todas as épocas. E entre os antigos profetas, Daniel é o mais distinto na ordem do tempo e mais fácil de ser compreendido. E, portanto, nas coisas que se relacionam com os últimos tempos, continuamos, ele deve se tornar a chave para o resto. Daniel tinha o maior crédito entre os judeus, até o reinado do imperador romano Adriano. E rejeitar as suas profecias é rejeitar a religião cristã, pois esta religião se baseia em sua profecia a respeito do Messias. Você vê as próprias palavras de Isaac Newton. E olha que Newton não foi o único a se impressionar com as visões de Daniel. Eu vou mostrar outros exemplos para vocês. Um antigo historiador judeu do primeiro século, chamado Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades Judaicas, admite que o conquistador Alexandre Magno tomou conhecimento das profecias de Daniel e se reconheceu nelas. E quando o livro de Daniel foi mostrado a ele, a Alexandre o Grande, onde Daniel declarou que um dos seus gregos deveria destruir o império dos persas, ele supôs que ele mesmo seria a pessoa pretendida. E Alexandre estava certo. Daniel, de fato, previu as suas conquistas aproximadamente 2 séculos antes do seu nascimento. Mas você verá isso ao longo dessa série especial do Evidências. Alguns historiadores também têm notado uma forte evidência de que o livro de Daniel chamara bastante a atenção dos líderes judeus na época de Jesus de Nazaré. E a arqueologia também tem contribuído para essa conclusão. Vamos começar por Flávio Josefo, aquele historiador judeu que eu já mencionei anteriormente. Ele afirma que em seu tempo, e Flávio Josefo viveu no primeiro século de nossa época, ele diz que em seu tempo ocorreu um crescimento enorme de indivíduos que se diziam libertadores do povo de Israel. Alguns entendem que poderiam ser até pretensos messias. Isto eles faziam porque muitos haviam compreendido naquela época que os tempos proféticos de Daniel haviam chegado ao seu ápice e, portanto, esta era a época da chegada do dominador messiânico do mundo. Esse texto de Josefo não cita explicitamente as profecias de Daniel, mas muitos acreditam que é a este profeta que ele faz referência quando ele escreveu esse texto. Sabe por quê? Eu vou dizer para você como é que está o texto de Flávio Josefo e você vai poder acompanhar comigo aqui no telão. Preste atenção no que ele escreveu. Vamos ver aqui. Mas o que mais incitou os judeus à guerra, exatamente a guerra de 66 a 70 depois de Cristo, foi uma ambígua profecia. Muitos pensam que aqui ele está se referindo a Daniel, uma ambígua profecia encontrada também nas Sagradas Escrituras, segundo a qual, naquele tempo, alguém proveniente de seu povo tornar-se-ia o dominador do mundo. Muitos pensam que aqui Flávio Josefo está falando do livro de Daniel, que era conhecido até pelos pagãos. Josefo, para quem não sabe, era quase que um renegado do judaísmo que bandeou para o lado dos romanos e depois escreveu seus livros como uma espécie de meia-culpa por ter negado a sua fé e a sua herança judaica. Mas mesmo assim, ele nunca deixou de bajular o imperador e os Césares e os romanos. Mas vamos continuar lendo o que Flávio Josefo escreveu. Preste atenção aqui na tela. Esta profecia ambígua, novamente ele deveria estar falando de Daniel, fora entendida pelos judeus como se aludisse a um compatriota, e muitos se enganaram em sua interpretação, quando na verdade a profecia se referia ao domínio de Vespasiano, aclamado imperador da Judéia.
Como eu falei aqui, Flávio Josefo faz uma questão política com os romanos, mas ele nos dá um testemunho valioso. Flávio Josefo, talvez propositadamente, evita neste trecho, neste texto, as palavras Messias. E a fonte de tal profecia ambígua também não é revelada, mas tudo indica, como eu falei, que ele estaria se referindo aos oráculos proféticos do livro de Daniel, que apontavam de maneira cronológica a época em que o Messias de Israel deveria chegar. E muitos em seu tempo acreditavam que o Messias deveria chegar naquela época, ou seja, no tempo em que Flávio Josefo, Jesus de Nazaré e outros apóstolos viveram ali no primeiro século. Esta seria a época da vinda do Messias. Considerando o que Josefo falou, isto atribui o cumprimento da profecia de Daniel a Vespasiano na versão de Josefo, porque Vespasiano veio à terra dos judeus e então ele seria aquele mencionado na profecia como o dominador do mundo e também apontava para a época em que isto aconteceria. Ora, eu posso dar uma outra interpretação, uma vez que os judeus e o próprio Flávio Josefo não aceitaram Jesus como sendo cumpridor desses oráculos proféticos, eles tinham evidentemente que arranjar um outro candidato para aquele episódio envolvendo Vespasiano, Judá e as profecias de Daniel, porque pela cronologia profética, aquele era o tempo para a chegada do dominador. E quem seria esse dominador? Se não foi Jesus, tem que ser Vespasiano. E quando Josefo viu Vespasiano pela primeira vez, Vespasiano era apenas um comandante a serviço de Nero que viera para sufocar as rebeliões judaicas da Galileia. Nesse encontro, Josefo, que era um dos insurgentes, talvez para livrar-se da própria morte, saudou Vespasiano como imperador, dizendo que ele seria o futuro rei de Roma. A estratégia acabou dando certo. O Vespasiano gostou da frase de Josefo, do cumprimento dele, e Josefo apenas não foi poupado, mas também caiu nas graças de Vespasiano enquanto general e se tornou um dos seus prestigiados líderes, que depois que Vespasiano se tornou imperador, ganhou ainda mais fama e poder dentro das milícias romanas. Aliás, Vespasiano saiu da Judéia indo direto para Alexandria e depois para Roma, a fim de assumir o cargo mais importante do mundo daquela época, tornar-se-ia o imperador de Roma. Então, aquele cumprimento de Josefo acabou sendo uma boa estratégia política. E aí depois veio a interpretação. Vespasiano era o dominador do mundo predito por Daniel. Foi uma pena, porque nesta interpretação o autor judeu trocou o que seria um adventus Messiae, isto é, uma vinda do Messias, por um adventus Caesaris, isto é, a chegada de César. Triste, muito triste. E olha que Josefo não foi o único a citar este oráculo, provavelmente extraído de Daniel, porque nós temos pelo menos dois autores romanos, Tácito e Suetônio, que igualmente fazem referência a uma certa profecia que estava escrita com relação ao destino do mundo, que da Judéia viriam os dominadores do mundo. Eles citam dominadores no plural, e o próprio Josefo, em determinado momento de sua obra, aplica a profecia a Vespasiano e a seu filho Tito, que completou a obra de reconquistar a Judéia, destruindo o templo e a cidade de Jerusalém. Agora, o que mais interessa é que isto reforça o entendimento de que havia ali no primeiro século um estudo e um entendimento de Daniel. Também havia uma compreensão de que os cálculos proféticos feitos em cima das profecias de Daniel indicavam que naquela época do primeiro século havia chegado os tempos messiânicos. Dentre os manuscritos do Mar Morto, encontrados no deserto da Judéia, localizam-se cálculos proféticos, certamente baseados nas profecias de Daniel, capítulo 9, que testemunham a certeza da comunidade do deserto de que aquele tempo era a chegada época de surgir o Messias. E nos próximos programas Evidências, vamos conhecer melhor essas profecias e o seu cumprimento na história. Por enquanto, basta dizer que graças aos achados arqueológicos dos manuscritos do Mar Morto, podemos hoje
dizer que uma importante seita judaica contemporânea aos tempos de Jesus e do Novo Testamento não apenas valorizavam as profecias de Daniel, mas também entendiam que ali naquelas profecias estavam demarcados os tempos da chegada do Messias. E estes tempos coincidiam com a época em que Jesus viria ao mundo. Por isso, aquela seita judaica, os essênios, foram para o deserto para se prepararem para os últimos dias da humanidade. Agora, você sabia que no judaísmo rabínico há uma curiosa maldição, isto mesmo, uma maldição para quem estudar ou ensinar as profecias de Daniel? Você certamente já deve ter ouvido falar no Talmud, uma coletânea de ensinos judaicos antigos, escrita durante séculos na Idade Média. Pois bem, veja agora o que o Talmud diz num dos seus tratados. O rabino Shmuel ben Narmani chegou a amaldiçoar em nome do rabino Jonathan os que insistiam em estudar e ensinar a cronologia profética de Daniel, que sequem os ossos, disse ele, daquele que calcular o advento do Messias. A razão do amaldiçoamento, de acordo com este rabino, estaria neste motivo. Uma vez que o tempo determinado veio e ele, o Messias, não chegou, então ele nunca virá. O que a profecia de Daniel claramente revelava, e muitos rabinos assim o compreendiam, era que o Messias deveria exercer o seu ministério durante o período do Segundo Templo, aquele que estava em Jerusalém quando Jesus andou por este mundo, pois em sequência disso viria um povo e um príncipe estrangeiro que destruiriam a cidade e o templo. O templo foi, de fato, destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Logo, o Messias deveria ter vindo antes disso, mas conforme o entendimento rabínico, ele não veio. Por isso entenderam que o povo havia quebrado a aliança e, em vista disso, o Messias não veio. Deste modo, seria uma maldição estudar o livro de Daniel. O importante desse testemunho rabínico é que, ainda que não reconheçam Jesus como Messias, reconhecem pelo menos que ele veio na época que o Messias deveria vir. Mas eu ainda tenho muita coisa para mostrar para vocês sobre o livro de Daniel. Tem muita coisa, a nossa série está só começando. Então não perca a continuação desse tema semana que vem aqui na TV Novo Tempo. E você sabe, a TV Novo Tempo é o canal da Bíblia, o canal da Esperança e o canal do programa Evidências. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!